Na primavera de 2014, o Duque e a Duquesa de Cambridge levaram seu bebê, o Príncipe George, em uma viagem pela Austrália e pela Nova Zelândia. 3 décadas antes, o Príncipe e Princesa de Gales fizeram uma viagem parecida com seu bebê William. Mas depois, o casamento acabou, abalando a monarquia em seus princípios. Agora, uma nova família real está dando à monarquia um futuro sólido, provavelmente para o próximo século. William, Kate e George, uma nova família real. William, Kate e George começaram a viagem na Nova Zelândia. George, de 8 meses, foi apelidado de Príncipe Fofo. Com seu jeito engraçado, ele se tornou a estrela do show da realeza. O principal ponto da viagem foi um encontro para George brincar com outros bebês no Palácio do Governo em Wellington. Todos estavam muito animados com o primeiro compromisso oficial. Levaram ele para um grupo de recreação para brincar com outras crianças e foi muito bom porque não era só o George em seu descanso. Era ver ele interagir com os outros bebês da mesma idade e vimos como ele é, a personalidade dele. Ele foi descrito como destemido e muito bravo, um bebê bem determinado. Ele foi atrás dos brinquedos que queria, recebeu muita atenção e tem uma super babá que ajudou muito com seu desenvolvimento. Quase andava enquanto outros bebês só engatinhavam. Algo muito engraçado foram as expressões mal-humoradas dele, algo que foi assunto da viagem. Ele não sorriu o tempo todo, saiu do avião e o seu rosto estava assim. O bebê William, em 1982, era parecido. Seus pais, Charles e Diana, faziam graça para sua primeira foto oficial desde o nascimento, mas ele estava sério o tempo todo. Um dos destaques da visita de William e Kate para a Austrália foi levar George ao Taronga Zoo, em Sydney, onde foi levado para uma área em sua homenagem, mostrando para ele um animalzinho peludo chamado Bilby. A viagem mostrou William, Kate e George como uma família real, mas normal em outros aspectos. George deu um toque de informalidade nos protocolos da realeza que está se tornando a marca registrada da família Cambridge. Kate tem lidado bem com a maternidade e também apoiado William em seus deveres oficiais. Desde seu casamento em 2011, Kate se integrou bem à vida real. Ela assumiu sua nova função com entusiasmo e ia habituando-se como se fosse a casa de sua família. William foi treinado desde que nasceu, mas a pressão real e os deveres são mais difíceis para alguém da classe média. Seja jogando cricket em Christchurch, usando um vestido vermelho justo, sendo DJ em uma escola de dança em Adelaide, andando de lancha no rio Shotover, perto de Queenstown, ou levando flores a um memorial de guerra em Hamilton. Kate demonstra um talento instintivo para sua função de Duquesa de Cambridge. Sendo da realeza, nunca deve parecer cansada ou entediada. Precisa proporcionar a todos uma lembrança especial eterna. Kate tem um charme natural. Tem coisas que não dá para fingir, com certeza ela tem um jeito de estrela. É muito animada, se interessa de verdade pelas pessoas. Uma coisa que ela faz, já notei quando conversamos, é que ela vira o corpo todo na sua direção e te olha nos olhos. Por uns instantes, quando falamos com ela, é como se fosse o centro da atenção dela. Acho que isso realmente faz as pessoas se sentirem especiais. Kate optou pela grife de Alexander McQueen, que faleceu, para fazer seu vestido de noiva. Misturando o moderno com o tradicional, foi o vestido ideal para uma noiva real deste século. Foi uma grande celebração na indústria da moda quando Kate escolheu a McQueen para desenhar seu vestido, não só por ser uma renomada marca britânica, mas também como homenagem a Alexander McQueen, que já faleceu. Atualmente, Sarah Burton lidera a marca e foi responsável pelo vestido de noiva de Kate, mantendo uma colaboração estreita com ela.
Kate encomenda peças sob medida e às vezes adapta itens das coleções de Sarah Burton para seu estilo. Enquanto os vestidos e saias de McQueen tendem a ser curtos, ela prefere peças um pouco mais compridas na altura dos joelhos. Sarah e Kate trabalham juntas para que as roupas se ajustem ao gosto da duquesa. Se me perguntassem sobre o estilista favorito de Kate, eu diria com certeza McQueen, o que é ótimo para a moda britânica. Ela também é muito fã da High Street. É conhecida nos tabloides como a Duquesa da High Street. Os designs maravilhosamente adaptados de Sarah Burton para a grife McQueen estão entre os mais bem-sucedidos e populares vestidos usados por Kate. As roupas de estilistas jovens voam das prateleiras sempre que Kate as usa. Com a economia em mente, Kate às vezes recicla peças como o vestido azul de Stella McCartney e o vestido embroidery à glance de limão. Catherine Walker, falecida em 2010, foi uma das designers mais influentes. Sua casa de moda continua sendo a preferida de Kate. Catherine Walker é uma escolha fascinante para a duquesa, pois é sinônimo de Diana. Ela e Diana colaboravam de perto no design de forma semelhante ao que Sarah Burton e Kate fazem atualmente. Kate opta por Catherine Walker para vestidos importantes como uma forma de honrar Diana. Ao desembarcar em Wellington, Kate chamou a atenção em seu vibrante vestido vermelho em contraste com o céu nublado, destacando-se com um chapéu e um casaco elegantes. Vestir Catherine Walker foi sua maneira de homenagear a sogra que não conheceu. A presença de Catherine Walker foi um lembrete de um passado em que Diana foi a mulher mais fotografada do planeta. Diana era uma mulher de beleza deslumbrante. Vinda de uma família aristocrata, Diana combinava o charme de uma superestrela com a aura da realeza. Um dia, Kate será a próxima princesa de Gales. Em sua chegada à Austrália, Kate usava um vestido amarelo e branco de Roxanda em Linchit. Visitas reais ocasionais são necessárias na Austrália para conter o sentimento republicano. Em 1983, o bebê de 7 meses, William, foi levado para a Austrália por sua babá, Barbara Burns, enquanto seus pais viajavam por 6 semanas para a Austrália e Nova Zelândia. A experiência foi transformadora para Diana, que na época tinha só 21 anos. Kate, com 32 anos, contrasta com Diana, se mostrando contente em seu papel e confiante no apoio ao seu marido. William e Kate, jovens e com energia, interagem com todas as pessoas que encontram, representando a nova geração da realeza, a face moderna de uma monarquia distante. Quando iniciaram a viagem australiana, o The Sydney Morning Herald estampava a manchete: "A realeza chega enquanto a república retrocede". Com sua visita, o movimento republicano australiano atingiu seu nível mais baixo em mais de 3 décadas. William e Kate são extremamente populares na Austrália e, desde que se casaram, as pessoas estão ansiosas por uma visita deles ao país. O interessante é que tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia têm fortes movimentos republicanos. Muitos não desejam que a monarquia britânica continue como chefe de Estado. No entanto, durante nossa visita aos países, percebemos que as pessoas estavam separando essa questão pelo fato de simplesmente chamarem William, Kate e George como celebridades. Eles estavam muito entusiasmados em tê-los no país. O líder da oposição do Partido Trabalhista na Austrália, Bill Shorten, defende um chefe de Estado australiano. Ao ser questionado pelos repórteres, ele demonstrou cautela em relação ao futuro da monarquia. Vamos manter o vínculo, não apenas como uma relação com a pátria-mãe, mas como um amigo antigo em continuidade. Mas a monarquia irá existir daqui a 50 anos? Não consigo nem saber como será o vencedor da corrida no sábado. Não vou usar a minha bola de cristal para esse assunto. No segundo dia de sua viagem pela Austrália, William e Kate fizeram uma visita solidária à cidade de Woomera, que foi afetada pelos incêndios nas Blue Mountains, perto de Sydney. 6 meses antes, a região foi devastada por incêndios florestais, causando a destruição de quase 200 casas. Durante a visita, William e Kate conversaram com algumas pessoas que ficaram desabrigadas devido aos incêndios.
É muito significativo para nós que tenham vindo aqui para dizer olá, especialmente para meus filhos, e expressar que lamentaram pelo que passamos. Eles foram adoráveis e acolhedores. Kate até me deu um beijo. Prometeram que voltarão para minha casa para tomar chá quando for reconstruída. Kate ouviu atentamente aos bombeiros corajosos que lutaram contra os incêndios durante dias. Como voluntária da Associação de Escoteiros em seu país, ficou empolgada ao saber que as guias meninas cantariam para ela. O casal desfrutou das vistas espetaculares de Echo Point, observando as Three Sisters e as paisagens azuis e nebulosas que dão nome às Blue Mountains. As multidões se aglomeravam para ver o duque e a duquesa, determinadas a conseguir uma foto, e muitos buscavam uma selfie com Kate. Sua habilidade de interagir com as pessoas, especialmente com as crianças, lembra cada vez mais o estilo de Diana. William fez os funcionários ficarem preocupados por um momento quando se aproximou de um precipício para ver um exercício de vela de popa. O casal assistiu a um show de pássaros e depois tirou fotos com um dos animais favoritos da Austrália, o koala. Visitaram um hospital infantil e conversaram com os pacientes e seus pais. Ficaram profundamente tocados com a experiência. Kate aproveitou a ocasião para fazer um discurso expressando sua gratidão à Austrália. Se me permitem, gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos que nos receberam, eu e George, de um jeito muito caloroso em nossa primeira visita. Estar aqui como família tem sido muito especial e sempre guardaremos essas lembranças felizes. A influência das causas humanitárias de Diana é evidente na esposa de William. Kate afirmou que adoraria ter conhecido Diana e a considera uma mulher inspiradora e admirável. Existe um grande interesse pela família real, especialmente por William e Kate. Sempre que eles participam de uma visita oficial, a cobertura da mídia é intensa. Desde o anúncio do noivado até quando foram embora, esses eventos são acompanhados de perto via Twitter, transmissão ao vivo e cobertura completa na internet. Comparando com a época em que Charles e Diana visitaram a Austrália e Nova Zelândia, naquela época a história durava dias nos jornais e na TV, dando informações de uma forma espaçada, o que mantinha o interesse do público por um período mais longo. Em outra viagem australiana em 1988, Charles e Diana visitaram uma praia perto de Sydney para ver os salva-vidas em ação. Diana conversou com eles sobre seu trabalho e os presenteou com uma placa comemorativa. Em seguida, se deixou ser fotografada de forma imprudente com os jovens vestindo pouca roupa. Kate demonstrou uma postura mais segura em sua visita à Austrália. Eu estava em uma praia na Austrália um dia muito quente. O local estava cheio de salva-vidas, jovens surfistas e todos calçando chinelos. E estávamos curiosos sobre o que a duquesa usaria, já que ela adora saltos altos para realçar sua altura natural. E eu estava lá esperando, fazendo uma reportagem para o Canal 9 na Austrália na época, discutindo com o apresentador o que ela usaria. Todos nós ficamos surpresos quando ela apareceu com aqueles saltos impressionantes, navegando pela areia com muita elegância. Em um momento, ela até começou a correr, entrando na água com muita facilidade, sem cair, algo que talvez qualquer outra pessoa teria feito. Na Nova Zelândia, o casal compareceu à revelação de um novo retrato da rainha. Kate usou um vestido sob medida preto bordado em prata da designer Jane Pakenham, com uma representação da samambaia, símbolo nacional do país.
O retrato exibiu a rainha usando seu broche de samambaia de prata com diamantes, um presente da Nova Zelândia que ela emprestou para Kate durante a viagem. Quando chegou à Nova Zelândia, a duquesa usava o broche de prata que claramente é o emblema do país. Então essa é a maneira dela de mostrar respeito ao país visitado, assim como a rainha faz, que é prestando homenagem à nação com suas escolhas de roupa. Esse gesto é muito significativo para ela, sendo uma prática tradicional da família real por muito tempo. A rainha obviamente desejava que a duquesa usasse as joias emprestadas, mostrando uma bela continuidade na história real. Pouco antes de deixar a Austrália, o casal visitou o Palácio do Parlamento em Canberra. Sua reunião com o primeiro-ministro australiano Tony Abbott ressaltou a seriedade do objetivo da viagem. Após receber presentes para George, William fez um discurso. Obrigado pela simpatia e generosidade que mostraram durante nossas visitas. Estamos ansiosos para voltar e, quando isso acontecer, será para aproveitar e explorar toda a Austrália. Obrigado. William não mencionou a monarquia na Austrália. Ele deixou isso para Tony Abbott, que expressou suas próprias opiniões sobre o assunto. Muitas décadas mais tarde, quando um primeiro-ministro australiano der as boas-vindas ao seu filho, o rei George VII, neste local, será um sinal de estabilidade e continuidade na vida de nossa nação. O destaque da viagem real foi provavelmente a visita a Ayers Rock, agora oficialmente chamado de Uluru. Assim como muitos outros turistas, desfrutaram do pôr do sol sobre a icônica rocha vermelha. Charles e Diana fizeram o mesmo em 1983, durante sua primeira viagem pela Austrália. Eles também se encontraram com os aborígenes. Mais de 30 anos depois, os aborígenes apresentaram sua dança para William e Kate. Demonstrar respeito por diferentes culturas dentro da Commonwealth continua sendo uma parte importante das viagens reais. O casal recebeu presentes feitos à mão, um escudo para William e brinquedos de madeira para George. Depois de muitas moscas e calor, foram levados para conhecer o Uluru. O imponente afloramento de arenito é um local com ricos mitos aborígenes e lendas, e deve ser tratado com respeito. Durante a visita, o casal foi acompanhado pelo perímetro, já que caminhar ou escalar não é aprovado. William é o herdeiro de quase 1000 anos de reis e rainhas. Já Kate tem raízes de classe trabalhadora, mas assumiu o papel real com graça e charme impecáveis. Kate, em muitos aspectos, deu nova vida à monarquia. Já faz muito tempo desde que tivemos uma jovem e glamurosa, quase uma celebridade dentro da família real. E eu uso essa palavra intencionalmente porque acho que os jovens membros da realeza são agora tão parecidos com celebridades quanto membros da realeza em si. Acho que eles, o William e a Kate, como uma unidade, como uma marca, falamos sobre a marca Cambridge, que é provavelmente o mais poderoso patrimônio que a monarquia tem. Eles já começaram um trabalho no Canadá em 2011, apenas algumas semanas após o casamento real. William visitou as cataratas do Niágara 20 anos antes com sua mãe e seu irmão Harry. De volta ao Canadá com sua noiva, Kate, aproveitaram de maneira elegante, mas relaxada. Kate usou o broche de folha de bordo, representando o emblema nacional do Canadá, emprestado da rainha, presente da rainha-mãe. Ao agradar a nação anfitriã com muitos eventos e atividades, William e Kate mostraram que estavam entusiasmados e adaptados. Essa foi a primeira viagem de Kate como duquesa de Cambridge. No dia canadense, em julho, ela usava vermelho e branco, as cores nacionais do país. Mostraram interesse total em tudo e todo mundo. Demonstravam amor até depois de uma corrida de barcos.
Se tornaram embaixadores ótimos, superando todas as expectativas. São a atração número 1 no mundo todo. Ganharam a confiança da rainha, acreditando que podem representar com excelência a Grã-Bretanha e também a monarquia, sendo a cara mais moderna da realeza. As pessoas os adoram e parecem ter se adaptado com facilidade. Estão como pinto no lixo. O casal visitou Hollywood em 2011 e participou de um jantar beneficente magnífico. William, como presidente da BAFTA, estava empolgado para apresentar novos talentos para os grandes nomes do cinema. Mas todos os olhos estavam voltados para Kate. O evento foi o mais badalado da cidade, porém nenhuma das celebridades superou o casal real. Trouxe de volta à vida Clark Gable e Marilyn Monroe, que também não conseguiram animar tanto os americanos. Me fazem sorrir. Amo. Conheceram Barbra Streisand, amiga de Charles. E conheceram Tom Hanks e a esposa, amigos de Diana. Os Estados Unidos não tinham visto nada parecido com isso desde que Charles e Diana visitaram a Casa Branca em 1985. Em seu vestido de ombros caídos de Victor Edelstein, Diana ofuscou os outros convidados, como o presidente lembrou depois. Havia muitas pessoas proeminentes e famosas na festa, incluindo alguns artistas do teatro e celebridades de Hollywood. Mas, quando ela entrou, logo virou a estrela e se comportou de forma notável. Durante o jantar, tive a oportunidade de ouvir o que ela pensava sobre vários artistas, especialmente sobre as estrelas que estavam presentes. Quando a dança começou, ela continuou sendo o centro das atenções, com todo mundo virando uma plateia. Consegui falar algumas vezes com John Travolta, que ela havia falado com a aprovação durante o jantar, e eu o convidei para dançar, para quebrar o gelo, já que a maioria das pessoas estava um pouco hesitante. Eles dançaram lindamente juntos, sendo um dos momentos mais marcantes daquela noite. Após o fracasso do casamento de Charles e Diana, o foco mudou para seus filhos, especialmente para William como futuro rei. Em julho de 2013, ele e Kate apresentaram seu novo filho ao mundo, um dia após o nascimento. Quando Charles e Diana deixaram o hospital com o bebê William em junho de 1982, eles pareciam ser a família perfeita. Ele tem bons pulmões, isso é fato. É um menino grande, bem pesado, mas ainda estamos pensando em um nome. Então vamos comunicar assim que possível. Mas é a primeira vez que nós o vimos mesmo. Sim, bem emocionante. É um momento muito especial. Todos os pais sabem como é essa emoção. Ele tem sorte de se parecer com ela. Não, ainda não dá para saber. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. De forma relaxada na frente das câmeras, mostraram um relacionamento bem sólido e equilibrado. Acho que Kate é uma ótima companheira para William. É só ver a química entre eles. Há uma faísca, um olhar que às vezes é captado pelas câmeras. É tão natural que não parece forçado. Eles são um casal genuinamente apaixonado, muito felizes juntos. William começou a Universidade de St. Andrews aos 19 anos. Era um dos solteiros mais cobiçados. Evidentemente, sua escolha de namorada se tornou uma fonte de especulação para a mídia. Sua colega Kate Middleton era apenas uma entre muitas garotas próximas a ele. Todas do círculo de amigos dele e admiradoras com boa posição social eram investigadas pelo potencial como princesa. A imprensa não sabia que Will e Kate tinham um romance secreto. O jogo de adivinhação da mídia durou anos. A principal rival de Kate era a amiga de infância de William, Jackie Craig. O palácio negou relatos de um romance. Antes de namorar Kate, William teve um breve relacionamento com outra estudante de St. Andrews, Carly Massey Birch. William tinha muitos amigos com quem compartilhou sua adolescência. Ele conheceu a família Van Cutsen ao longo de sua vida.
Fazem parte de um grupo de amigos leais com quem se sente à vontade. São conhecidos como o Círculo de Confiança. Uma amiga que o desapontou foi Tara Palmer Thompson. A irmã e a filha de alguns dos amigos mais próximos de Charles e companheiros de esqui. Se esperava que ela guardasse os segredos reais. Porém, deixou seu amor pela mídia falar mais alto, tomando decisões imprudentes. Tara também ficou viciada em cocaína, tratando depois de um tempo em uma clínica americana. Se tornou socialite, apresentadora, colunista, modelo e patrona de instituições de caridade, participando até de reality shows na TV. Charles gostava de sua companhia animada e a levava em suas férias para esquiarem, resultando em manchetes embaraçosas para ele e William. Após se recuperar do vício, Tara teve uma segunda chance e foi convidada para o casamento real. Mas a confiança de William nela estava equivocada. Nos julgamentos dos hackers de jornais, o papel de Tara no fornecimento de histórias para o News of the World foi revelado no tribunal. O círculo real de confiança é muito especial. É único. São amigos e família em quem a família real confia intensamente, com uma regra simples: você não conta segredos e não quebra essa confiança. Infelizmente, Tara Palmer Thompson violou a confiança da realeza da maneira mais terrível possível ao se comunicar com um tabloide. William e Harry gostam do desafio de jogos competitivos, além de partidas amigáveis e exclusivas de policiclismo. Têm muitos amigos em comum. Seus amigos de adolescência fazem parte de um círculo de confiança muito exclusivo. Alguns se divertiam com os jovens príncipes em um porão apelidado de Clube H na casa de Charles em Gloucestershire, Highgrove. E tiveram sorte de serem levados em férias luxuosas. Em 1999, William e Harry levaram um grupo de amigos apelidados de Grupo Brilhante em um cruzeiro com seu pai. Uma delas foi Amelia Delanger, que coincidentemente conhecia William e Kate Middleton. Não foi surpresa quando Amelia foi escolhida para ser madrinha do príncipe George. Amelia Delanger é uma das amigas mais antigas de William, cuja amizade começou devido ao fato de ambos morarem em Gloucestershire. Amelia frequentou a escola Marlborough, onde sua melhor amiga era ninguém menos que Kate Middleton, que na época era uma jovem de 17 anos. Através da conexão com Amelia, Kate conheceu William quando ambos estavam na escola. Assim, quando se encontraram em St. Andrews, na verdade, já se conheciam de antes. Em julho de 1981, um dos 4 irmãos Van Cutsen, Edward, foi pajem no casamento de Charles e Diana. William, nascido no ano seguinte, cresceu perto de Edward. Foi William Van Cutsen, o irmão mais novo, que se tornou um dos 7 padrinhos do príncipe George. William Van Cutsen é um dos 4 filhos da família Van Cutsen com quem William e Harry cresceram quando eram crianças. Eles passavam muito tempo com a família Van Cutsen, são provavelmente a família mais próxima dos Gales entre todos os amigos da família. A inclusão de Julia Samuel, amiga íntima de Diana, estabelece um vínculo com a falecida princesa. William se tornou o patrono real da instituição de caridade de Julia, Child Bereavement UK. A escolha de Julia Samuel foi bastante previsível, pois era a maneira de William homenagear Diana. Julia e Diana eram amigas muito próximas. Julia administra uma instituição de caridade com a qual Diana estava muito envolvida. A partir dessa conexão beneficente, cultivaram uma amizade duradoura da qual William herdou. Portanto, foi a maneira dele de garantir que sua mãe fosse reconhecida. Earl Grosvenor, 22 anos, é filho do Duque de Westminster. A família Grosvenor tem uma amizade que se estende por décadas com a família real. Hugh é o herdeiro de um grande patrimônio e um bom amigo que foi acolhido no grupo. A prima de William, Zara Phillips, foi uma das únicas madrinhas reais. Ela compareceu com seu marido, o jogador de rugby, Mike Tyndall.
Acredito que a escolha da Zara foi realmente especial e reflete a proximidade de William com ela, assim como o excelente relacionamento entre ela e Kate. Parece que Zara ficou muito emocionada por ter sido convidada. A mãe e o pai de Kate acompanharam Pippa e seu irmão James ao batismo. Surpreendentemente, nenhum dos dois estava entre os padrinhos. Pippa não foi convidada para ser madrinha. Mais uma vez, houve muita expectativa em relação a isso. Junto com Harry, ela provavelmente receberia esse papel, mas na verdade, ela é apenas a tia Pippa. Ela tem um papel muito ativo com George. O príncipe George passa muito mais tempo na casa dos Middleton do que imaginamos. Na verdade, a maior parte do tempo, ele passa com a vovó e o vovô Mike Carroll e seus tios Pippa e James. Para Carol, uma ex-comissária de bordo é um sonho que se tornou realidade. A família comum, os Middleton, está agora fortemente ligada por meio de casamento e linhagem à Casa Real de Windsor. Os Middleton são uma família descontraída de classe média agradável que se uniu à família real com grande elegância e desenvoltura. São agradáveis de se ver e parece que as pessoas gostam deles. Estão fazendo as coisas certas, apoiando Kate e parecem ter ajustado bem ao intenso foco que está sobre eles. Mesmo a senhora Middleton sendo descendente de uma família de mineiros de carvão. Sua árvore genealógica foi amplamente divulgada e sabemos muito sobre eles. Alguns os descreveram como alpinistas sociais, mas não acredito nisso. Eles fizeram o melhor para sustentar os seus filhos. Kate, sua irmã e seu irmão frequentaram Marlborough, uma das melhores escolas particulares do país. Custou muito dinheiro. Custou muito mandá-los para lá, mas resultou em 3 jovens excepcionais. Kate teve que superar as dúvidas dos mais snobs do círculo de William, que esperavam que ele se casasse com uma garota aristocrática em vez de alguém da classe média. Levou um tempo para que alguns aceitassem Kate. Surpreendentemente, Kate se deu muito bem com os amigos mais durões de William. Ele manteve quase o mesmo grupo de amigos que conheceu quando começou a estudar na escola Ludgrove e depois em Eton, e mais tarde na universidade. No começo houve um pouco de preconceito, ouvimos dizer que alguns o consideravam ter conhecido uma pessoa muito simples, de classe média, demais, mas hoje em dia se dão bem. Ela se dá bem com os amigos dele e os amigos de William gostam dela. Todos se dão muito bem. Em junho de 2014, Kate visitou o Bletchley Park restaurado, onde o famoso código Enigma foi decifrado. Sua avó, Valerie Glassborough, trabalhou lá durante a Segunda Guerra Mundial. Ela se casou com o pai de Mike, Peter Middleton, em 1946. A conexão da família Middleton com Bletchley Park é que a avó de Kate era uma decodificadora de códigos. Alguns meses atrás, Kate decidiu visitar o Bletchley Park e ver de perto o trabalho que sua avó fez, conversar com algumas das pessoas que trabalhavam lá também. Foi uma experiência muito agradável para ela, pois ela conseguiu descobrir um pouco mais sobre seu passado. Os jovens príncipes cresceram em lares divididos com pais separados. A memória de William sobre sua infância era de crescer em um lar dividido. Ele tinha 2 pais. É claro que eles não viam juntos na última parte de sua adolescência, e não era uma experiência familiar feliz. Encontrou na casa dos Middleton o que uma vida familiar sólida pode oferecer e adorou. Costumava ir até lá aos domingos, onde jantavam com bandejas nas mãos, vendo TV juntos, conversavam e brincavam. Ele adorava tudo isso. Em 2012, a família Middleton deixou sua antiga casa em Blackberry, perto de Reading. Se mudaram de uma localização muito agradável, uma casa isolada e bastante moderna, para um vilarejo encantador em Berkshire, para uma casa bem antiga, maior, nos arredores da vila. Por mais que não saibamos exatamente o valor da compra, há rumores que William ajudou na aquisição, pois foram feitas muitas modificações na casa para torná-la segura e adequada para um membro da família real e sua família também residirem. Tudo isso envolveu custos. William, é claro, tem recursos do patrimônio que herdou de sua mãe, ao qual tem acesso ao complementar 25 anos. Os rumores sugerem que ele investiu parte desse dinheiro na propriedade.
Quando o príncipe George Alexander Louis de Cambridge foi batizado 3 meses após seu nascimento, o público celebrava a ocasião com entusiasmo. Uma procissão de carros levou os padrinhos e os convidados reais para a cerimônia na Capela Real St. James Palace. Devido à posição na linha de sucessão do bebê George, foi um evento que exigiu a marcha dos guardas. Teve a presença da bisavó do bebê, que por acaso é a rainha. Ela e o príncipe Philip foram recebidos pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, e o bispo de Londres, Richard Chartres. O avô Charles e sua esposa Camila, a duquesa da Cornualha, compareceram, assim como o tio do bebê, o príncipe Harry. Foi a primeira vez que a rainha saudou publicamente seus 3 herdeiros na linha de sucessão, Charles, William e George. Foi um dia feliz para toda a família e uma ocasião histórica, já que foi a primeira vez em mais de 100 anos que o monarca reinante foi retratado com 3 herdeiros masculinos do trono. William foi batizado em 4 de agosto de 1982. Era aniversário de 82 anos da rainha-mãe. A rainha estava encantada sem saber que a nova mãe, Diana, estava se sentindo excluída e indisposta. Usando um terno creme de Sarah Burton, Kate parecia confiante e feliz no grande dia de George. Suas vestes de batismo de renda eram uma réplica exata da qual foi feita para os filhos da rainha Victoria. Outra convidada importante no batizado era a antiga babá de William e Harry, Jessie Webb. Jessie Webb foi contratada pelo casal no final do verão. No começo, William e Kate não queriam uma babá. Eles pretendiam ser pais presentes com uma experiência normal e comum. Após 2 meses de noites sem dormir, com um bebê muito esfomeado, George chorava muito de fome. A duquesa disse algumas vezes, enquanto estava na Nova Zelândia, que somente quando começou a introduzir alimentos sólidos percebeu que o bebê chorava de fome. Após alguns meses de noites sem dormir, perceberam que precisavam de mais do que a ajuda de Carol. Decidiram contratar uma babá em tempo integral, desejando alguém experiente e digno de confiança. William convenceu Jessie Webb, que havia sido babá dele muitos anos antes, a sair da aposentadoria. Na época, ela tinha 71 anos e foi chamada para ajudar no Palácio de Kensington. Passou alguns meses com o casal, ajudando a estabelecer uma rotina para George, o fazendo dormir durante a noite. Jessie Webb foi bastante elogiada por seu papel. Em 1991, aos 8 anos de idade, William foi levado para Cardiff em 1º de março, dia de São Davi, para seu primeiro compromisso oficial. Quando Charles se tornar rei, se espera que ele torne William o príncipe de Gales, conforme Diana havia o preparado para o futuro. Diana sempre estava disposta a orientar e transmitir isso ao William, dizendo: olha, William, será difícil. A imprensa vai estar de olho em você. Ignore, não dê atenção a eles. Sorria sempre, mesmo que esteja infeliz. E não queira isso. É o seu trabalho. Você tem que fazer. Você não pode dizer, hoje não quero fazer isso. Essa é a sua responsabilidade. Com esse tipo de encorajamento e o amor que ele tinha pela mãe, ele teve muito sucesso. Os meninos primeiro foram para Wetherby, uma escola preparatória próxima à sua casa em Londres. A uma distância de carro próxima do Palácio de Kensington, ele entra no carro e sua mãe diz: William, quando chegarmos à escola haverá muitos fotógrafos. E ele disse: não gosto de totógrafos. Então ela disse: melhor se acostumar com eles, porque isso será parte da sua vida para sempre. Veja como essa declaração se tornou realidade. Em 1991, Charles e Diana levaram William e Harry para a igreja em Toronto durante uma viagem ao Canadá. Diana nos ensinou com seu exemplo. Ela era bem melhor com pessoas comuns. Conseguia se relacionar com eles e com pessoas na rua, como o cidadão comum. Estabelecia diálogos com eles.
Sua comunicação era tão eficaz que ela conseguia se conectar. Costumava mostrar algo de alguém, como um casaco de uma mulher ou um par de sapatos de um homem, e dizia: "Eu adorei esses sapatos" ou "esse casaco. Onde você comprou?" "Foi em John Lewis." As pessoas falavam: "Sim, foi", e começavam a conversar. O local de descanso escocês da rainha, o Castelo de Balmoral, é uma propriedade montanhosa de 50 mil acres. Lá, há manadas de veados, gado e pôneis das montanhas. O bisavô da rainha, rei Eduardo VII, promovia esportes sangrentos no local que deu início a uma longa tradição de tiro, pesca e caça. Já rico, depois da morte da princesa Diana, William herdará Balmoral e as outras propriedades reais quando se tornar rei. William é rico porque herdou uma grande soma de dinheiro, metade dos 17 milhões de libras que Diana recebeu em seu divórcio. Com 25 anos, ele já tinha acesso a esse valor. Além disso, houve algum dinheiro que o pai lhe concedeu. Porém, ele não herdou o dinheiro da rainha-mãe, que destinou todos os outros bisnetos, pois a expectativa é que William lidere um dia. Em primeiro lugar, temos o Ducado da Cornualha, que apoia o seu pai como príncipe de Gales, e depois como rei, e ele será a quantia substancial a ser recebida. Obviamente, será muito rico, mas agora ele está financeiramente confortável. Após o nascimento do bebê George, William e Kate se mudaram para os antigos apartamentos da princesa Margaret no Palácio de Kensington, muito próximos à casa de infância de William e Harry, cheia de memórias. Com certeza, William irá pensar sobre as experiências de infância que teve no Palácio de Kensington, com sua mãe e com seu pai. E por que não repetir isso? Ele teve momentos alegres lá, a ponto de escolher voltar ao antigo apartamento de sua tia Margaret. Assim, ele voltou ao Palácio de Kensington, cheio de lembranças vivas de sua infância, e quer compartilhar essas memórias e ensinamentos transmitidos por sua mãe e pai, assim como a diversão que experimentou em Westby e nas áreas ao redor do Palácio de Kensington, passando para seus filhos. 1A, Palácio de Kensington, será sua base em Londres até que se torne rei. William tem muitas lembranças especiais do Palácio de Kensington. Foi lá no pátio que ele aprendeu a andar de bicicleta pela primeira vez e onde passou tantos momentos especiais com sua mãe. No início, o casal vivia em Nottingham Cottage. Agora é a casa do príncipe Harry, enquanto passavam por uma reforma completa em sua casa. Eles acabaram de passar por uma longa e cara reforma de 4,5 milhões de libras, mas finalmente os Cambridge têm sua casa familiar perfeita. A casa tem 3 andares. A maior parte do térreo é ocupada pelo berçário e acomodações para a babá. Tem um maravilhoso espaço de entretenimento e creio que veremos mais compromissos oficiais realizados no Palácio de Kensington. A Amer Hall, no Royal Sandringham Estate, em Norfolk, é agora a casa de campo de William e Kate. O Anmar Hall foi um presente da rainha para o príncipe William em seu aniversário de 30 anos e é uma propriedade muito impressionante. É uma casa senhorial georgiana que passou por uma reforma paga pelo casal e não pelos contribuintes, pois é sua residência privada. É lá que eles vão aos finais de semana e provavelmente irão passar a maior parte dos próximos 2 anos, já que o príncipe William assumiu um novo cargo como piloto de ambulância aérea em Norfolk. A família provavelmente passará a maior parte do tempo em Anmar Hall nos próximos anos. Em 2012, no ano do jubileu de diamante da rainha, o casal fez uma viagem pela Malásia e pelas Ilhas Salomão, todas parte da Commonwealth. Durante uma recepção em Singapura, Kate encantou seus anfitriões a usar um vestido do design local para Gurung. Em seguida, o casal recebeu uma orquídea especialmente criada para marcar sua visita. Foram tocados pela bondade de seus anfitriões. Seguiram para as Ilhas Salomão. Os especialistas reais ficaram impressionados com o trabalho em equipe durante suas visitas. Ao assistir William e Kate nessas primeiras viagens reais ao exterior, é como se voltássemos 30 anos atrás, quando Charles e Diana fizeram o mesmo.
Infelizmente, logo ficou claro que o casamento de Charles e Diana não era feliz. Eles não estavam felizes e traziam as coisas, faziam separadamente. Era comum vê-los andando em lados opostos na mesma rua. Todo mundo queria ver Diana. Ela recebia toda a atenção, estava sempre sob os holofotes e as câmeras. Já com William e Kate, é bem diferente. Estão sempre juntos, andam lado a lado, e ele é ótimo com ela, preocupado com que ela possa se sentir sobrecarregada com tanta atenção. Mas, diferente do seu pai, ele não é ciumento. Ele não se importa que os holofotes estejam voltados para a esposa. Ele está orgulhoso e feliz por estar com ela e apoiá-la. O príncipe George logo terá um irmão ou irmã para o acompanhar. Após o fracasso do casamento de seus pais, William é um sucesso. Sem dúvida, esse casamento foi bom para a monarquia britânica, tem sido bom para a Commonwealth e todos os seus reinos, e acho que isso nos deu algo para esperar ansiosamente. William, Kate e George são uma projeção do futuro, a promessa da monarquia e o que ela reserva para todos esperarem ansiosamente. Acho que é algo muito especial. Todo mês de junho, o aniversário oficial da rainha é comemorado com a Tropa da Cor. Ela tem 88 anos e o príncipe Philip 93. À medida que envelhecem, seu ritmo de trabalho pode ser reduzido. Obviamente, alguns de seus deveres e responsabilidades terão que ser delegados a membros mais jovens da família nos próximos anos. Príncipe Harry, Kate e Camila, a duquesa da Cornualha, entendem bem isso. O ônus recairá sobre Charles e depois William. A reformulação da monarquia será o maior desafio. A monarquia sobreviveu por 1000 anos simplesmente se adaptando, mudando e refletindo as mudanças dos tempos. Terá que fazer isso novamente, pois hoje somos uma sociedade muito mais meritocrática na Grã-Bretanha atualmente. Creio que isso vai acontecer e que teremos uma monarquia menor que parecerá mais relevante, ainda que nos tempos em que vivemos uma monarquia que pode se concentrar no monarca e em sua família imediata. Kate é a irmã que Harry nunca teve. A proximidade entre William, Kate e Harry é evidente. Todos já provaram seu valor de bons representantes reais. A rainha sabia disso. William seria um jovem bem-sucedido. Suas ressalvas eram que, se eles trabalhassem juntos com uma equipe, e acho que ela tem ficado bem animada com eles terem claramente uma boa equipe, fazem isso muito bem juntos. Tirou muito peso das suas costas, porque está no final dos 80 anos. Ela não tem mais a resistência física para fazer o que fazia. E William e Kate, até certo ponto, Harry, também tiveram que dar um passo à frente para assumir muitas de suas funções. No último verão, representaram a rainha na Torre de Londres, campo de papoulas de cerâmica, lembrando a Primeira Guerra Mundial. Como embaixadores reais, William e Kate incentivam a diplomacia e o comércio. Geram boa vontade em ajudar a preservar a monarquia em Commonwealth. E aumentam a caridade. Kate é uma realeza de pleno direito e William é um artista polido. Obrigado pela cordialidade e generosidade que demonstraram em nossa visita. O futuro parece seguro. William, filho de um lar desfeito, tem uma esposa cujo modelo a seguir é a de seus próprios pais, com um casamento longo, feliz e sua vida familiar segura. Um dia, William e Kate irão se tornar rei e rainha e assumir todos os fardos do trono. Mas, por enquanto, podem só aproveitar o melhor da vida familiar e real, sabendo que Charles e Camila irão enfrentar essas funções e responsabilidades antes deles.